Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós começaremos com resolução de equações do primeiro grau com apenas uma incógnita. Depois nós passaremos para os problemas, principalmente envolvendo duas incógnitas. Então, olha só, hoje nós falaremos apenas sobre o princípio aditivo. Na próxima aula, nós falaremos sobre o princípio multiplicativo. Mas fica tranquilo. Hoje você já vai sair dessa aula sabendo resolver algumas equações, tá bom? E aí, lógico, depois nós passaremos algumas atividades e você vai encontrar algumas complexidades. Por quê? Porque nós teremos equações com números decimais, frações, você vai ter que multiplicar números inteiros ou multiplicar números decimais. Mas tudo bem, nós já estamos na nossa aula número 106, então já suponho que você já saiba trabalhar com números inteiros, com números fracionários, com números decimais. Se você chegou nessa aula nesse momento, então sugiro que você volte lá nos vídeos anteriores, nos módulos anteriores do nosso curso, para você rever toda essa teoria de números decimais, multiplicação principalmente e adição de decimais, de frações e de números inteiros, certo? Então eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa aula sobre resolução de equações do primeiro grau. Muito bem, vamos iniciar aqui. Olha só, mais uma vez nós estamos no nosso módulo de função do primeiro grau. E eu já peço para você que está acompanhando esse curso que deixe o teu like. Deixa o teu like, faça um comentário para mostrar para o YouTube que esse conteúdo é altamente relevante. Certo? Bora lá! Vamos começar com resolução de equações do primeiro grau com apenas uma incógnita. E aí, como eu mencionei, nós vamos trabalhar aqui primeiramente com o princípio aditivo. Então, você já deve ter percebido que eu escrevi as duas equações são iguais, não é verdade? Eu tenho 3x mais 4 é igual a 2x mais 6. O universo é os racionais, ou seja, os possíveis valores de x são números racionais. E do outro lado eu tenho a mesma equação dentro do mesmo conjunto universo. O porquê disso? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o princípio aditivo. E depois eu quero que vocês entendam como que vocês vão resolver essas equações na prática, certo? Porque nós estamos estudando aqui para você atingir um alto desempenho. Se você não tiver alto desempenho, então as coisas vão ficar difíceis para você garantir uma aprovação, seja nesse contrato temporário, né, do concurso do recenseador ou do censo 2022, ou de qualquer outro concurso temporário ou efetivo que você esteja pretendendo fazer. Vamos lá, eu quero que você pense no seguinte. Vamos lá, vou deixar minha caneta aqui de lado. Certamente você já entrou num açougue, por exemplo, e já viu lá no açougue, lógico, nós temos balanças digitais, mas também nós temos aquelas outras balanças, vou dizer que é analógica, né? Aquela balança de pratos, não é verdade? Eu tenho uma balança de prato. Eu já vi muito, né? Na minha época, na minha geração, tinha muito essa coisa de balança com prato. Então, o que, que o açougueiro pretendia ali, muitas vezes? E muitas vezes, quando você chegava, a balança estava em equilíbrio. O que, que significa estar em equilíbrio? Significa que o que você tem de um lado é a mesma quantidade do outro, mesmo que não tenha nada nessa balança. Então eu posso mantê-la em equilíbrio. Se eu tenho zero de um lado e zero do outro, ela está em equilíbrio. Se eu tenho 10 quilos de qualquer coisa lá, de uma carne qualquer, o que, que vai acontecer? Se eu tenho 10 quilos desse lado, vai acontecer isso aqui. Você concorda que essa balança não está em equilíbrio? Por quê? Porque eu coloquei 10 quilos de um lado e deixei o outro lado vazio. Não é verdade? Vai acontecer isso aqui. Essa balança está em desequilíbrio. O que, que eu faço para equilibrar essa balança? Se eu coloquei 10 quilos aqui, eu tenho que colocar 10 quilos desse lado. Se eu coloco 10 quilos aqui, o que, que vai acontecer? A balança volta a estar em equilíbrio. E se você parar para pensar em uma equação do primeiro grau, que é o caso que nós temos aqui,
Uma equação possui uma igualdade, concorda? E a igualdade nada mais é do que o equilíbrio que a balança tem. O equilíbrio significa que o que tem de um lado tem do outro na balança, não é verdade? E as nossas equações, elas são equilibradas, concorda? Porque nós temos um sinal de igualdade ali. Eu só tenho que descobrir o valor de x, mas a princípio, hipoteticamente, elas são equilibradas. Lógico que eu não vou atribuir qualquer valor para x, porque a coisa pode desandar, certo? O x, por enquanto, é um valor desconhecido. Mas o que eu quero dizer? Vamos voltar para a balança novamente. Vamos supor que eu ainda continue aqui com 10 quilos de um lado e 10 quilos do outro, certo? E aí o açougueiro faz o seguinte, tá em equilíbrio, 10 quilos de cada lado. Ele pensa assim, eu vou tirar 2 quilos desse lado. Se ele tira, na matemática, tirar 2 significa subtrair 2, concorda? Na verdade, nós vamos acrescentar também. Por enquanto eu quero só tirar. Se eu tenho 10 aqui e tiro 2 desse lado, o que vai acontecer? A balança vai fazer isso aqui, concorda? A balança vai estar em desequilíbrio. Por quê? Porque eu tinha 10 de cada lado, eu tirei 2 daqui. Então a balança vai fazer isso aqui. Não é verdade? Eu acho que eu fiz o contrário antes. Mas aqui vai ficar menos e aqui vai ficar mais. Então a balança vai fazer isso aqui. Não é verdade? Então a balança entrou em processo de desequilíbrio. Agora, o que eu faço para equilibrar? Se eu tirei 2 daqui, eu tenho que tirar 2 daqui também. Por quê? Porque quando eu tiro 2 daqui, essa balança vai conter 8 quilos, por exemplo. Então ela vai voltar a ter equilíbrio. Por quê? Porque essa aqui também tem 8, certo? Então aqui na multiplicação nas equações do primeiro grau, nós utilizaremos esse mesmo princípio. E lógico, esse princípio que eu estou falando é o princípio aditivo. Eu estou adicionando uma quantidade dos dois lados. Aí você deve estar pensando, mas professor, você está adicionando, mas você falou de tirar. Eu estou adicionando menos 2 dos dois lados. Eu estou adicionando menos 2 dos dois lados, significa que eu estou tirando. Na verdade, eu estou tirando 2 de um lado e 2 do outro, mas eu estou adicionando quantidades nos dois lados da balança. E no caso aqui, nós não temos uma balança, nós temos uma equação, onde um lado da balança seria o primeiro membro da equação e o outro lado da equação da balança seria o segundo membro da nossa equação. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos voltar de novo para a balança. Eu tenho 10 quilos de um lado e 10 quilos do outro. Se eu acrescento 3 quilos de um lado, desse lado aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, não é? Eu acrescentei 3 quilos aqui, então aqui ficou com 13 e aqui ficou com 10. Então a balança entrou em processo de desequilíbrio. O que eu faço para equilibrar? Se eu acrescentei 3 de um lado, eu tenho que acrescentar 3 do outro. Então eu acrescento 3 aqui, vai ficar 13 de cada lado. Então, se você faz um processo de um lado da equação, você tem que fazer do outro, para manter a equação em equilíbrio. Aí você deve estar se perguntando, mas professor, eu posso acrescentar qualquer número? Pode, só que tem um detalhe. Se você acrescenta 45 unidades no primeiro membro, você tem que acrescentar 45 unidades no segundo membro. Se você acrescenta menos 3 unidades no primeiro membro, você tem que acrescentar menos 3 unidades no segundo membro. Aí vem a pergunta, mas tá, tudo bem, já que eu posso acrescentar qualquer coisa, então eu vou acrescentar e vai dar tudo certo. Calma lá. Você tem que pensar na quantidade que você tem que acrescentar. Porque o que nós queremos aqui? Descobrir o valor de x. Então eu tenho que reduzir a minha equação, certo? Então eu não posso simplesmente sair acrescentando qualquer coisa. Não estará errado. Só que eu não vou chegar no meu resultado. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Presta atenção. Agora vai entrar o conhecimento de vocês sobre expressões algébricas, né? Porque quando eu estou lidando com essa situação aqui, ó, 3x mais 4, eu estou lidando com uma expressão algébrica, 3x mais 4. E desse lado aqui, 2x mais 6. Isoladamente, o primeiro membro é uma expressão algébrica e o segundo membro também é uma expressão algébrica. O que eu vou fazer aqui? O nosso objetivo é deixar sempre letra de um lado, ou a nossa incógnita de um lado, e número do outro.
Porque eu quero expressar a minha incógnita. Eu quero dizer que x é igual a alguma coisa. Eu não quero dizer que 2x é igual a alguma coisa, nem menos 4x é igual a alguma coisa. Eu quero dizer explicitamente, x é igual a alguma quantidade. Então, perceba, olha só, é como se eu quisesse fazer isso aqui, ó. X é igual a 3. Perceba que a letra fica de um lado e o número fica de outro, certo? Ah, professor, eu quero deixar o número do lado esquerdo. Posso fazer isso? Pode. Normalmente, nós damos preferência por x é igual a 3, mas você vai perceber que em muitas resoluções nós podemos deixar tranquilamente o x do lado direito da igualdade, que é o segundo membro, e o número do lado esquerdo. 3 é igual a x ou x é igual a 3. E em cima, x é igual a 3 ou 3 é igual a x. Certo? Então, olha só o que nós vamos fazer. Eu vou propor uma coisa para vocês. Eu quero manter o x, eu quero manter a minha incógnita do lado esquerdo, ou seja, no primeiro membro. E eu quero levar o número para o lado direito. Então, o que eu vou fazer? Olha só, se eu quero colocar o número do lado direito da minha igualdade, o que eu vou fazer? Presta atenção. Eu tenho que tirar esse 4 daqui. Eu não posso manter esse 4 aqui. Por quê? Porque desse lado eu vou deixar a minha letra, a minha incógnita. Então, se eu quero tirar esse 4 daqui, então eu vou adicionar menos 4 unidades dos dois lados da minha equação. Então, vai ficar da seguinte forma. 3x mais 4, que é o que eu já tenho na minha equação, vou até trocar a caneta, menos 4. Aí você deve estar se perguntando, mas espera aí, o que você vai fazer agora para manter essa equação em equilíbrio? 2x mais 6. E aí lá vai eu colocar menos 4. Eu mantive minha equação em equilíbrio? Sim. Certo? Por quê? Porque eu tirei 4 unidades de um lado e tirei 4 unidades do outro. Certo? Lembra da balança. Quando eu tiro de um lado, se eu quero manter a balança em equilíbrio, eu tenho que tirar do outro também. Certo? Presta atenção. Por que eu tirei 4 dos dois lados? Porque aqui nós vamos simplificar a nossa equação. Quanto que é mais 4 menos 4? 0. Então vai ficar 3x é igual a 2x. Quanto que é mais 6 menos 4? Presta atenção. Nós estudamos isso no início desse capítulo, desse módulo. A adição de números inteiros. Se você está com dificuldade aqui, sugiro retornar simultaneamente. Vai assistir nessas aulas e retorna lá para as aulas anteriores, porque lá eu mostro. Você não pode chegar depois e falar assim, professor, eu não entendi a equação. Muitas vezes o aluno chega assim, eu não entendi a equação, professor, isso é muito difícil. Não é que você não entendeu a equação. A questão é o seguinte, que você tem dificuldade nos detalhes que estão dentro da equação. Então, quando eu falo mais 6 menos 4, eu tenho sinais diferentes. Então, eu tenho que fazer uma subtração. 6 menos 4 é 2. Só que o maior número é positivo. Ele é o 6, é positivo. Então, a minha resposta é positiva. Certo? Presta atenção. Então, olha só. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar aquele 2x e levar para o outro lado da igualdade, da equação. Certo? Por quê? Porque nós combinamos aqui de levar a letra, a incógnita, para o lado esquerdo da igualdade, ou seja, para o primeiro membro. Então, o que eu faço para tirar esse cara daqui, esse 2x? Vamos lá. Nós vamos subtrair... Peraí, deixa eu mudar aqui a caneta. Bora lá. Menos 2x. Eu estou subtraindo ou estou adicionando... Vou colocar aqui, ó. 2x mais 2 menos 2x. Eu adicionei menos 2x dos dois lados da minha equação. Posso fazer isso? Posso. Se você faz o mesmo processo dos dois lados da equação, a sua equação continua em equilíbrio. Aí você pode estar se perguntando, professor,
Essa equação original é a mesma dessa? É a mesma dessa e é a mesma dessa? Essas equações são equivalentes. Elas apresentam a mesma solução. O valor de x é o mesmo em todas elas. Você pode olhar para elas e pode pensar assim, não, mas elas não são iguais. Elas não são iguais, porque nós estamos alterando. Mas nós não estamos violando nenhuma regra. Nós estamos mantendo as regras aqui e o valor de x na primeira é o mesmo na segunda, na terceira e na quarta. Certo? Agora, por que nós fizemos isso? Pensa comigo. Pensa lá nos termos algébricos. Nós podemos subtrair esses termos algébricos? Lembra das aulas anteriores? Nós podemos subtrair. Por quê? Porque eles são semelhantes. Olha a parte literal dele. X. Olha a parte literal desse. X. Então, pensa comigo. Deixa eu mudar aqui esse sinal, trocar a caneta. Esse sinal aqui, ele é positivo. E eu posso subtrair os dois. Por quê? Porque eles são semelhantes. Eu tenho 3 e estou devendo 2, então eu tenho 1x. Certo? Isso é igual. E agora, e desse lado? Perceba que 2x e menos 2x, eles se anulam. Isso vai dar zero. Porque eles são opostos. Certo? Você deve estar perguntando, mas por que você adicionou menos 2x dos dois lados? Justamente porque se eu quero tirar esse termo daqui, o que eu faço? Eu vou adicionar dos dois lados o oposto dele. Certo? Então, se eu quero tirar 2x desse lado, o que eu fiz? Eu adicionei dos dois lados o oposto de 2x, que é menos 2x. Olha aqui em cima. Nós tínhamos o 4. A nossa proposta era tirar o 4 daqui, porque nós queríamos deixar desse lado só letra. Qual foi a proposta para tirar o 4 daqui? Adicionar menos 4 dos dois lados. Por quê? Porque isso aqui vai dar zero. Certo? E ficou só a letra. Tudo bem? Vamos lá. O que ficou desse lado? 2. Concorda? Ó, isso aqui vai dar zero. Sobrou só o 2. Muito bem. Mais um x é igual a 2. Isso está um pouco estranho. Mais um x é a mesma coisa que x. X é igual a 2. Concorda? Então, nós descobrimos aqui o valor de x. Agora você vai voltar aqui. Não fique eufórico. Não fique eufórico. Você tem que voltar para o teu... Você tem que voltar para o teu enunciado e olhar o teu conjunto universo. O conjunto universo diz o seguinte, ó, presta atenção. O teu valor de x tem que ser um número racional. Se ele não for racional, então a solução não existe. Concorda? Nós não temos uma solução para essa equação. Só que o 2 é um número racional. Esse número 2 que nós encontramos aqui, ó. Esse número pertence ao universo dos racionais, certo? Então, a nossa solução será, ó, vou colocar aqui, ó. A nossa solução será o número 2. Ah, professor, eu quero colocar mais 2. Pode ser? Pode, tanto faz. Mais 2 e 2 é a mesma coisa. Então, o 2 é a raiz da equação. O 2 é a solução da nossa equação dentro do conjunto universo dos racionais. Certo? Agora, eu quero mostrar uma outra coisa para você. Eu quero mostrar uma forma de resolver isso um pouco mais rápida, de uma forma mais prática, mais direta. Presta atenção no que eu vou fazer aqui. Olha só, eu quero fazer isso aqui com você e eu quero que, ao mesmo tempo que eu esteja falando, eu quero que, de vez em quando, você olhe para o que nós estamos fazendo aqui. Que nós fizemos aqui, na verdade. Olha só, presta atenção. Você já percebeu lá nos termos algébricos que nós só podemos adicionar coisas semelhantes. Adicionar e subtrair. Eu posso agregar duas coisas? Posso. Só que essas coisas têm que ser semelhantes. Certo? Lembra que eu falei isso aqui para vocês lá nas aulas anteriores? Eu tenho 3 triângulos mais 2 quadrados. Opa, esse quadrado tá estranho, hein? Mais 2 quadrados. O que vai dar isso? Eu não sei. 3 triângulos mais 2 quadrados?
Ou 3 bananas mais 3 laranjas? Eu não sei, isso não tem sentido. Agora, quando eu falo, vou colocar aqui, ó, isso não tem sentido. Agora, quando eu falo 3 triângulos mais 2 triângulos, nós temos 5 triângulos. Eu posso fazer isso porque nós temos termos semelhantes. Então, você já percebeu que eu agrego coisas semelhantes. Letra, eu só posso agregar com letra. E tem que ser a mesma letra. Se eu estou falando de x, eu posso agregar com o que tem x. Se eu tenho número, então eu posso agregar com o que tem número. Não é verdade? Então, vamos identificar aqui o que nós temos aqui de semelhantes. E aí eu já vou propor para você o seguinte. Para a gente colocar as letras do lado esquerdo da igualdade, o primeiro membro. Se você quiser colocar do lado direito, tá tranquilo também. Na minha equação toda, presta atenção. Eu tenho 3x desse lado, não é verdade? E tenho 2x desse lado. Eles são semelhantes? São, eles são semelhantes. Só que eles estão em lados diferentes. Um está no primeiro membro, o outro está no segundo membro. Muito bem. Agora, olha só. Eu tenho um número aqui que é o 4. Concorda? E eu tenho um número aqui que é o 6. Número, eu posso agregar com um número, mesmo que seja subtraindo. Eu posso juntar os dois, agregar as duas informações. Letra, eu junto com a letra. Concorda? O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que colocar letra de um lado e número do outro. Concorda? Essa é a nossa estratégia para a gente chegar no valor de x. Mas tem um detalhe. A igualdade é como se fosse uma fronteira. Uma fronteira. Então, se o 4 está desse lado, eu quero levar o 4 para o outro lado. Certo? Então, nós não podemos simplesmente pegar, ó, pula o muro aí e vai. Não, tem as consequências, tudo bem? Vamos lá, não é assim não. Eu quero que você pense o seguinte. Qual é a relação que o 4 tem com esse cara aqui? 3x. Não é uma relação de adição? O 4 ele está adicionando desse lado. Concorda? Qual é a operação inversa da adição? Subtração. E qual é a operação inversa da subtração? Adição. Certo? Então, o que nós vamos fazer? A proposta, na primeira linha, vou fazer por partes, tá? Nessa primeira linha, eu quero pegar esse camarada aqui, ó, e quero levar para o outro lado. Por quê? Porque o colega dele, o outro número, tá lá do outro lado. Esses dois juntos aqui, eles não dão nada, sabe? Eles não juntam, eles não fazem nada, porque eles não são semelhantes. Eles são de domínios diferentes. É como se fosse banana e laranja. Eu não posso juntar essas coisas. Então, o que eu faço? Se eu quero passar esse cara para o outro lado da fronteira, ou seja, que é a igualdade, eu vou passar ele para o outro lado com o sinal contrário. Porque ele está adicionando desse lado. Então, eu passo ele para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar 3x é igual. Por que 3x é igual? Porque esse cara foi para o outro lado. Então, ele já não está mais desse lado. Certo? 3x é igual a 2x mais 6 menos 4. Menos 4. Lembra, o 4 ele está adicionando desse lado, ele foi para o outro lado, subtraindo. Certo? Olha o que nós colocamos aqui. Um menos 4. Aqui, lógico, nós adicionamos menos 4 dos dois lados. Por quê? Porque aqui eu queria tirar esse 4 daqui. Então, eu adicionei menos 4 dos dois lados. Aqui eu já estou fazendo um processo diferente. Eu já estou passando esse cara diretamente para o outro lado, ao invés de adicionar menos 4 dos dois lados. Eu só tenho que fazer a pergunta. Qual é a relação que o 4 tem aqui com 3x? Não é de adição? Ó, de adição. Então, eu passo ele para o outro lado, subtraindo. Ele está adicionando, passa para o outro lado subtraindo. Ah, professor, e se ele estivesse subtraindo? Então, você ia passar para o outro lado adicionando. Agora, presta atenção. Eu já posso realizar essa subtração aqui? Posso. 6 menos 4 é 2. Vai ser justamente o que nós encontramos aqui, ó. 6 menos 4 é 2. A gente já sabe disso. Agora, mais uma vez. Eu tenho semelhantes aqui ainda? Tenho. Olha para o 2x. Olha para o 3x. Eles são semelhantes. O que nós vamos fazer? A nossa proposta era colocar letra do lado esquerdo e número do lado direito. Beleza? Ou seja, letra no primeiro membro e número no segundo.
nós vamos pegar esse 2x e vamos levar para o outro lado. Presta atenção. O 2x ele está adicionando desse lado. Não é verdade? Olha o sinal do 2x aqui, ó. Ele não está subtraindo alguma coisa, ele está adicionando. O sinal dele é positivo, é de adição. Então, se nós queremos levar ele para o outro lado, então nós temos que levá-lo com o sinal trocado. Qual é a operação inversa da adição? Subtração. Então, nós vamos fazer assim, ó, 3x menos 2x é igual a mais 6 menos 4 é 2. Certo? Vamos lá. Eu já posso adicionar isso aqui? Posso. Por quê? Porque eles são semelhantes. 3x menos 2x é x. E x é igual a 2. Certo? Então, nós vamos resolver dessa forma. Ah, professor, eu gostei mais dessa forma. Você pode fazer dessa forma. Só que talvez você tenha trabalho com isso. Porque nós teremos equações mais complexas do que isso. E é importante que você entenda isso aqui, com certeza. E se você aprender a resolver assim, isso é muito bom, vai abrir a sua mente. Só que nós precisamos resolver dessa forma aqui. Porque essa é a forma mais rápida, certo? Então, a solução é igual a 2 também. Lógico, 2 é um número racional, então a nossa solução é igual a 2. Agora, de uma forma um pouco mais simples, eu tenho aqui uma outra situação. X mais 4 é igual a 7. E o universo é os inteiros. Ou seja, x tem que ser um número inteiro. É a mesma equação. A mesma. Primeira coisa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o x sozinho aqui. Eu vou resolver do primeiro modo, tá? Como eu resolvi essa aqui. O que eu tenho que fazer? Eu vou adicionar menos 4 unidades dos dois lados. Por quê? Porque eu quero tirar esse 4 daqui. Eu quero tirar esse 4 daqui. O que eu faço? Eu adiciono menos 4 unidades dos dois lados. Por quê, professor? Porque isso aqui vai dar 0. Então, x é igual a 7 menos 4, que é igual a 3. Certo? Então, nós adicionamos 4 unidades. Deixa eu só manter a coerência aqui. Menos 4. Nós adicionamos menos 4 unidades dos dois lados. Para quê? Para tirar esse 4 daqui e levar ele para o outro lado. Para quê? Para deixar o x sozinho. Porque nós queremos expressar o x assim. X é igual a alguma coisa. Certo? Muito bem. O 3 é um número inteiro? Olha só. Não vamos ficar eufóricos. O 3 é um número inteiro? É um número inteiro. Então a nossa solução será o número 3. Ou simplesmente mais 3. Certo? Sempre de olho no conjunto universo. Ah, professor, e aqui? Como é que você vai resolver? Da forma prática. Esse 4 está adicionando, ele vai para o outro lado subtraindo. Então, x é igual a 7 menos 4. 7 menos 4, 3. Certo? Nós chegamos aqui na mesma solução. Então, é isso. Vamos lá? Eu acho que eu tenho mais uma aqui para mostrar para vocês. Só que agora, lógico, eu vou resolver da forma prática. Veja que ela é um pouquinho mais complexa, tá? No andar da carruagem, nós vamos fazer coisas mais complexas. Você precisa aprender equações complexas. O que eu faço aqui? Olha o parênteses. Eu tenho alguma coisa para fazer aqui nesse parênteses? Não. Por quê? Porque 3x e mais 1 não são semelhantes. Então, não tenho nada para fazer. É uma expressão algébrica. Mas eu tenho um número 2 que multiplica. Quanto que é 2 vezes 3x? Agora eu te peguei. Se você faltou lá na aula de multiplicação de termos algébricos, volta lá. 2 vezes 3x é 6x. E 2 vezes mais 1 é mais 2. Isso tem que ser igual a 5x menos 6. Dá uma olhada nos semelhantes. Eu tenho 6x desse lado e tenho 5x desse lado. Eles são semelhantes. Dá uma olhada nesses números aqui, ó. O mais 2 e o menos 6. Eles são semelhantes também, certo? Número você junta com número. Letra você junta com letra, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, primeiramente, esse 5x e vamos levar para o primeiro membro, ou seja, para o lado esquerdo. Então, vai ficar assim, ó. 6x mais 2 menos
5x. Por que menos 5? Porque o 5x ele está positivo. Ele está adicionando aqui desse lado. O sinal dele está aqui, ó. Ele está adicionando. Embora tenha um negativo aqui, mas esse negativo é do 6. O 6 está subtraindo aqui, certo? Então, ele está somando, ele vai para o outro lado subtraindo. É igual a menos 6. Temos que manter o menos 6. Tá, então, o que eu posso fazer? 6x menos 5x é um x. 6 bananas menos 5 bananas, uma banana. O x ele pode ser qualquer coisa, tá bom? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vou colocar mais 2 é igual a menos 6. Tem algum semelhante agora? Tem. Olha o menos 6. Olha o mais 2. São semelhantes. Bora lá. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar esse mais 2 aqui e levar para o outro lado da igualdade. Então, ele vai para o outro lado, ele vai com o sinal trocado. Eu estou usando o princípio aditivo. O oposto da adição é a subtração. Então, x é igual a menos 6 menos 2. Ele está adicionando, vai para o outro lado subtraindo. X é igual a menos 8. Mas por que menos 8? Porque os sinais são iguais. Eu estou devendo 6 e eu estou devendo 2. Então, eu estou devendo 8. Antes de colocar a solução, nós vamos verificar o nosso conjunto universo. É racional. X só pode ser racional. Menos 8 é racional? Sim, com certeza. Então, coloquemos aqui essa informação. Certo? Na próxima aula, eu vou apresentar para vocês o princípio multiplicativo. Um abraço e até a próxima.